Olá, meu nome é Estênio Moura e eu tô aqui nesse vídeo para contar para você por que vale a pena investir no próprio plano de carreira. Por que não vale mais a pena você ficar esperando que outras pessoas façam isso por você, que definam o seu futuro. Basicamente, estou dizendo isso porque eu fiz o meu plano de carreira, eu construí meu plano de carreira ao longo da minha vida inteira. E eu descobri que quanto mais eu tomava controle, quanto mais eu era protagonista desse plano de carreira, mais as coisas davam certo para mim. Eu sou natural aqui de São Paulo e desde sempre eu ouvi em casa, né, dos meus pais, que sempre foram funcionários, de que você precisava se estabelecer numa empresa, que você precisava ficar um bom tempo numa empresa para ser reconhecido. Meus pais eram assim. Meu pai trabalhava na área de finanças, trabalhou durante 35 anos em uma empresa, uma mesma empresa, e a minha mãe professora, trabalhava em dois, às vezes até três colégios, e até por isso eu tive muita sorte, né, de ter estudado em colégios muito bons, e até uma parte da minha história nesses colégios me trouxeram até aqui também, né, não só por uma base de educação que eu tive nessas escolas que eram super boas, mas também pelos contatos que eu fiz lá, né, meus amigos do colégio, desses colégios que eu frequentava, acabaram virando meus clientes ou até meus colegas de trabalho e tal. Mas o que eu quero dizer assim, desde quando eu comecei no mercado de trabalho, eu sempre vi uma necessidade muito grande de definir meu plano de carreira, porque em todos os lugares que eu trabalhei, isso não era muito claro. Eu já trabalhei em indústrias, já trabalhei em agências, eu trabalho atualmente numa agência, e cada vez mais eu vejo todos os gestores dizendo, cara, você precisa assumir protagonismo. Se você quiser ser promovido, você vai ter que alcançar essas metas, você vai ter que construir o seu próprio caminho. Cada pessoa é diferente da outra, apesar da gente ter metas, e as metas às vezes serem até muito parecidas, cada pessoa performa de um jeito diferente nessas metas. Então, a minha vida inteira foi assim, desde quando eu entrei na faculdade. Eu tive uma história muito ambígua, vamos dizer assim, porque na escola eu não era um aluno tão bom, né? Eu era um aluno que não gostava de estudar, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de me conectar com os professores, de entender o porquê das coisas, eu questionava muito, e eu acho que esse é um fator fundamental quando você quer ser protagonista, quando você quer fazer diferença na sua vida, você perguntar. E na escola eu sempre tive essa curiosidade, né, de saber o porquê das coisas e de me conectar com os professores, de me relacionar com eles fora da escola. Então, com professores de português, eu marcava jogos de futebol entre os professores e os alunos, com a professora de literatura, toda aula eu tentava decorar uma poesia para poder declamar e tal. E aí, quando eu fui para a faculdade, a mesma coisa. Só que na faculdade, o que aconteceu? Eu descobri que eu tinha que fazer a diferença na minha própria vida. Não adiantava mais, não era mais sobre nota, não era mais sobre passar de ano, e sim sobre avançar na minha carreira, sobre obter sucesso, né? O sucesso que eu defini para mim na época. Então, até quando eu entrei na faculdade, eu tinha um sonho de fazer carreira numa empresa grande, numa empresa de renome, só que já naquela época, os processos que você tinha de plano de carreira ou era por trainee, ou você tinha que ingressar como estagiário, depois tentar ser promovido, e depois de analista para analista pleno, analista sênior, coordenador, supervisor, gerente, diretor, enfim. Só que o caminho as etapas eram claras, só que o caminho não. Por quê? Porque as empresas cada vez mais elas demandavam mais do profissional do que o profissional da empresa. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que antigamente as empresas eram mais sólidas, elas, como eu posso dizer, elas não sofriam tanto com as crises, com as mudanças de ambiente. Então, o funcionário, obviamente, tinha uma certa estabilidade, o colaborador, né? Ele tinha uma certa estabilidade, a gente sabia disso, tinha muito mais oferta de emprego do que oferta de funcionário. Só que, especialmente de uns 20 anos para cá, pelo menos 20 anos para cá, o que aconteceu foi o contrário, né? Você tem cada vez mais colaboradores, cada vez mais pessoas capacitadas que podem assumir cargos dos mais diferentes níveis. Isso é uma coisa óbvia, né? Quanto mais oferta você tem, mais barata fica essa mão de obra, e mais escasso ficam os bons empregos, os bons cargos. Então, cada vez mais a empresa prometendo menos para você, e você tendo que correr atrás. Então, desde quando eu entrei no mercado de trabalho, lá em 2005, quando eu fui trabalhar numa produtora, eu já sabia que eu precisava ser empreendedor dentro do trabalho, eu já sabia que eu precisava fazer além daquilo que eu fui contratado, porque só assim eu ia me destacar. E foi assim que eu comecei a me destacar nas empresas que eu trabalhei. Então eu tentava ser o mais produtivo possível para poder, quando estagiário, entregar o maior número de tarefas, né, possíveis, de ajudar o máximo de pessoas, especialmente quando você é estagiário, você tem muito essa função, né? Você acaba se envolvendo em várias áreas. Então, quando eu estagiei na Claro, lá em 2005, eu sabia que eu precisava ajudar a área de comunicação, que eu sabia que eu tinha que ajudar a área de merchandising,
eu sabia que eu tinha que ajudar a área de eventos, né, por exemplo, e até a imprensa que tinha lá. Então, eu tentava me envolver em tudo para poder conhecer tudo. Como estagiário eu tinha esse papel, e aí automaticamente eu comecei a nutrir esse tipo de comportamento, de querer saber como estavam as coisas, de querer ajudar, de estar sempre disponível, né, que eu acho que isso é um fator fundamental para você ter um crescimento de carreira. Quando eu me formei na faculdade, eu trabalhei depois na Pfizer, né, antes de me formar. Quando eu me formei na faculdade, eu falei, cara, eu preciso mergulhar um pouco em conhecimento, eu preciso aprimorar aquilo que ainda falta em mim, e eu precisava, nesse caso, né, naquele ano, em 2007, quando eu me formei, eu precisava melhorar meu inglês, né? Eu sabia que o inglês ia ser um diferencial para mim durante a minha carreira, porque eu queria trabalhar em empresas globais. Hoje eu dirijo um grupo de contas dentro de uma agência global, então eu sei o quanto o inglês é importante, o quanto eu preciso do inglês, não no meu dia a dia corrente, mas o quanto às vezes a gente precisa interagir com a área global, interagir com clientes que são globais da empresa que eu trabalho. Então eu fui estudar inglês na Europa, eu vendi tudo que eu tinha, né? Eu sou de uma família de classe média, mas meus pais, como eu disse, eles sempre foram funcionários, eles nunca foram ricos, eles sempre se esforçaram muito para pagar as coisas para a gente poder ter algum tipo de privilégio, e graças a Deus eu fui muito privilegiado nesse sentido. Só que eu não tinha, meus pais não tinham como me mandar para viajar, então eu vendi tudo que eu tinha, vendi violão, vendi amplificador, vendi um carro que eu tinha comprado depois de muito esforço, de ter tocado muito tempo na noite, juntado dinheiro e comprado um Celtinha lá, eu vendi. Eu fui para a Europa, fiquei 5 meses na Europa e ali minha vida mudou, né? Eu tive um impacto emocional muito grande, porque eu fui para um país onde era muito diferente. Eu fui morar na Inglaterra e fui morar no interior da Inglaterra. Era muito diferente do Brasil, era muito pouco caloroso. Eu sempre fui uma pessoa muito de pessoas, né, de me conectar com as pessoas, de me relacionar, de me comunicar. E na Inglaterra, especialmente no interior da Inglaterra, isso era muito complicado, era muito diferente. Então eu sofri um impacto de adaptação muito grande, tive muita dificuldade de me adaptar. E aqueles 5 meses para mim me mudaram, porque quando eu voltei para o Brasil, eu tive que tomar uma decisão, né? Eu era formado em comunicação social, né? Tinha uma especialidade em marketing dentro da área, e eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com comunicação, vou trabalhar em estratégia, em campanhas de comunicação, ou vou trabalhar dentro da indústria, né? Com desenvolvimento de produto, com estratégias de marketing mais focadas em produto e desenvolvimento. E aí eu resolvi ir para a comunicação. E quando eu entrei na área de comunicação, especialmente em agência, eu vi que não existia um plano de carreira. Definitivamente, se empresa, isso era muito difícil, eu tinha trabalhado em empresa enquanto estagiário, dentro de uma agência tinha menos ainda, né? Então, as agências eram completamente para ontem, tudo para ontem, ainda é assim, né? Existem algumas agências, e graças a Deus eu faço parte de uma que existe uma preocupação com o funcionário, existe algum tipo de plano, mas não é um plano muito bem definido, porque no final das contas a empresa, e eu descobri isso quando eu entrei na agência, a agência te dava o máximo de recursos que ela poderia dar naquele momento, sempre muito corrido, o mercado estava super aquecido em 2008 quando eu voltei, e você, funcionário, com aqueles recursos que você tinha disponível, com aquelas pessoas, né, recursos tanto físicos quanto de pessoas, você tinha que fazer o seu melhor. Então, como você ser protagonista da própria carreira, tendo os recursos que você tem, né? Então, o que eu entendi foi, eu preciso entender o meu ambiente, eu preciso entender meu momento atual, onde eu quero chegar e como é que eu vou fazer para chegar até lá. Então, obviamente, respeitando as pessoas, respeitando o trabalho das pessoas, sendo íntegro e honesto, agindo sempre com ética, eu falei, cara, eu preciso entender o ambiente que eu tô, que é um ambiente de agência que não tem um plano de carreira bem definido, e vou construir meu próprio plano de carreira. Então, lá em 2008, eu entrei como assistente de atendimento, trabalhando na área de negócios e suportando muito as equipes de gestão, né, as equipes de liderança de negócios. Então, eu era responsável por organizar as tarefas, eu era responsável por interagir com a área de criação, eu era responsável por interagir com as áreas de concepção da agência. Então eu sempre tentei valorizar em mim e desenvolver em mim aquilo que eu era de melhor, aquilo que eu já tinha de melhor e que eu gostava de fazer, que era me conectar com as pessoas. Então, quando eu cheguei na agência e vi que nesse cargo de negócios eu poderia interagir com todas as áreas da agência, poderia facilitar a vida de todo mundo, destravar, vamos dizer assim, todas as barreiras que essas equipes tinham na hora de conceber um projeto, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer isso diariamente, isso começou a virar uma constante para mim. Me envolver com pessoas e destravar projetos, destravar barreiras dos projetos para que os projetos pudessem ser entregues para os clientes ficassem felizes e voltassem a contratar mais serviços da agência. Eu fiz isso durante um ano como assistente de atendimento. Logo depois de fazer esse um ano, eu recebi uma proposta para mudar de agência, para ir para um cargo de executivo de contas, né, que aí já era para tomar conta mesmo da operação de uma conta global já, que era a Mastercard. Eu fui fazer essa conta em 2009,
E eu trabalhei nessa agência que eu fui depois por 6 meses, e aí eu resolvi empreender, né? Eu resolvi ser músico, porque eu tinha esse sonho quando eu era adolescente ainda, eu nunca tinha desenvolvido, eu tinha 23 para 24 anos ainda na época, e aí eu falei, cara, eu vou tentar ser músico, passei 1 ano e meio sendo músico, e aí eu desenvolvi todo o meu lado empreendedor, né? Eu acho que todo mundo, sendo profissional liberal, sendo profissional CLT ou colaborador, vamos dizer assim, né? Seja um regime PJ, um regime CLT, você precisa ter uma atitude empreendedora. Eu digo que a atitude empreendedora é um dos principais fatores que vão te fazer e que vão fazer qualquer pessoa que trabalha chegar ao sucesso, seja como empreendedor, seja como colaborador. Por quê? Porque o empreendedor é aquele cara que é incomodado. Ele é incomodado com o status quo, assim, ele tem uma situação que tem uma barreira na frente dele, ele transpõe essa barreira, de novo, com ética, honestidade, mas o grande ponto é que eu descobri nesse ano que eu fiquei, né, sendo músico e tentado construir uma carreira dentro da música profissional, que eu precisava ir atrás das minhas coisas, porque se eu ficasse sentado em casa esperando que alguém batesse na minha porta, ou que ia chegar um produtor, ou que ia chegar um empresário, ou que uma emissora de TV ia me ligar para poder me contratar e colocar minha música numa novela ou numa rádio, isso não ia acontecer. Então eu tive que ir atrás, tive que fazer contato, tive que relacionar minha rede de contato, tive que criar conteúdo para rede social. Na época a coisa estava começando a ficar mais forte. Eu tive que tocar em vários bares, me expor, né? Eu tive que perder o medo de me expor em público, mesmo que aquilo que eu estivesse fazendo não era a melhor coisa do mundo. Então, quantas vezes você e eu estamos numa reunião ou estamos no ambiente de trabalho, a gente tem medo de falar alguma coisa. A gente tem medo de falar alguma coisa porque normalmente a gente tem medo de ser julgado. Então, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu preciso me expor, porque se eu não me expuser, ninguém vai me conhecer. E se ninguém me conhecer, ninguém vai ter a chance de me dar uma chance para eu poder crescer, para eu poder ter minha música exposta, para eu poder viver de música. Bom, eu passei esse ano inteiro desenvolvendo muito esse lado empreendedor e, obviamente, eu só entendi desse meu lado, né, desse comportamento olhando para trás, obviamente. Quando eu voltei para o mercado de trabalho, que foi lá para 2011, 12, eu já voltei numa outra pegada. Eu voltei numa situação de que eu precisava realmente ir atrás de tudo que eu fosse trabalhar. Eu não importava se eu fosse trabalhar numa agência grande, numa agência pequena, se ia ser alguma coisa com super visibilidade ou não. Eu precisava, de fato, me impor, colocar os meus posicionamentos, as minhas crenças. E aí sim eu fiz. E aí eu trabalhei e aí eu tive 2 anos meteóricos, 3 anos meteóricos, assim. Eu voltei já como gerente de atendimento para uma agência de médio porte na época. Eu saí, depois de 1 ano, eu saí para uma outra agência, recebi uma proposta de uma agência para ganhar o dobro do que eu ganhava. Por quê? Porque eu tinha uma postura muito propositiva. E, obviamente, tudo que eu fazia naquela época era muito empírico, assim, não tinha um método para poder crescer, não tinha um método para onde ir. Eu ainda não tinha planos de carreira bem definidos, não tinha feito o meu próprio plano de carreira como eu fiz depois, né, a partir de 2017, que eu vou contar. Mas eu crescia e eu comecei a perceber que algumas atitudes que eu tinha me faziam crescer. Sempre quando eu tinha essas atitudes por um tempo consistente, com alguma frequência, a coisa andava. E às vezes eu tinha outros comportamentos, como reclamar do estado atual do trabalho, como reclamar de um chefe, como reclamar de um cliente, que me puxavam para trás, me travavam. E aí eu comecei a entender esse tipo de comportamento. Era empírico ainda, eu não tinha um método falando, cara, é assim que eu tenho que ser, esse tipo de comportamento, se eu chegar assim, eu tenho chance de ir para o ponto B que eu tenho definido. Eu não tinha um objetivo definido ainda muito claro, eu não sabia para onde que eu queria ir, eu só queria ganhar dinheiro, eu só queria ter um trabalho, eu só queria crescer. Né? Era muito amplo o meu objetivo de fato. E aí, quando foi 2013, eu me casei, em 2014 eu fui para Goiânia, fui morar em Goiânia 3 anos, e ali foi outro divisor de águas da minha vida. Por quê? Porque eu fui trabalhar com empresas, para pessoas donas do próprio negócio, né? Eu não ia mais trabalhar para empresas que fossem de sócios, de grupos, mas sim empresas familiares. E foi muito legal porque quando eu trabalhei esses 3 anos em Goiânia, eu senti a dor do dono, né? Porque eu convivia com os donos das empresas que eu atendia, eu convivia com o dono da agência que eu trabalhei. Então, eu pude entender que as dores são muito maiores do que simplesmente uma entrega, que as dores são muito maiores do que simplesmente um produto mal acabado, ou um produto com defeito, ou uma campanha que não foi tão bem sucedida. As dores eram muito mais profundas. E aí, definitivamente, eu entendi o que era negócio. Né? Eu antes falava sobre negócio, mas era uma coisa muito negócio de comunicação, negócio de marketing, negócio de propaganda. Quando eu fui para Goiânia, eu entendi o que era negócio de verdade, o que era fluxo de caixa, o que era rentabilidade, o que era
margem de venda sobre produto, o que era equipe de venda, o que era o campo de fato, porque a gente ia para as lojas, os clientes lá eram muito de varejo, a gente ia para a loja, a gente via o povo consumindo, a gente começou a ter um contato, eu especialmente comecei a ter um contato muito grande com o Brasil que eu nunca tinha visto. Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma indústria de cosméticos que tinha distribuição no Brasil inteiro e que era sediado em Goiânia. E lá eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e conhecer esses Brasis que a gente tem. Como eu sou de São Paulo, às vezes a gente fica completamente míope do que acontece no resto do país. E foi muito legal. Por quê? Porque nessas regiões, nesses estados, nessas cidades que eu visitei, eu pude dar treinamento para muita gente. Eu treinei muita equipe de vendas porque eu era responsável pela área de trade da empresa, da indústria. E aí eu pude treinar muita gente e ver as realidades diferentes, as dificuldades que as pessoas viviam no campo. A gente ia dar treinamento em distribuidora que ficava no meio da favela. Então a gente entendia, quando estava lá, quais eram as dificuldades, dificuldade de transporte da mercadoria até o varejo, dificuldade do vendedor em chegar no cliente. Então a gente tentava dar ferramentas e oportunidades para que aqueles vendedores pudessem fazer o dia a dia deles melhor em relação à venda, em relação ao resultado, em relação à dignidade mesmo de trabalho. Quando foi 2017 eu voltei para São Paulo, por causa de um convite que eu tive de uma agência daqui, e eu fui atender contas muito grandes, contas nacionais muito grandes, fui ser líder de negócios dessas contas. E quando eu estava nessa agência, eu cheguei em São Paulo, quando eu voltei para São Paulo, eu voltei muito desnivelado, tecnicamente, porque eu tinha ficado 3 anos fora do principal mercado do país, e quando eu voltei, eu estava muito desnivelado, como eu disse. Então eu comecei a estudar muito, comecei a estudar, comecei a ler, comecei a ficar até um pouco desesperado, porque eu falei assim, cara, eu não sei nada. Agora eu preciso estudar, porque senão eu vou ficar para trás muito fácil. Eu vim como gerente de negócios, líder de uma área, de um cliente. E aí eu falei, cara, eu preciso estudar, estudar, estudar. Eu comecei a ler pra caramba, comecei a ler um livro por semana, comecei a fazer um monte de curso online, comecei a contratar curso, comecei a fazer um monte de coisa, fiquei completamente em burnout nos primeiros 6 meses. Tive alguns problemas dentro da agência e aí tive que fazer terapia, gastei uma baita de uma grana em terapia e parecia que quanto mais eu trabalhava, mais eu me aprofundava, menos eu conseguia crescer. E aí que eu comecei a perceber algumas coisas. Eu cheguei num nível de falar, cara, o que eu tô fazendo? Porque eu nunca trabalhei tanto e parece que as coisas não estão andando. E aí teve um dia que eu falei assim, cara, chega, vou dar um basta nisso, que foi no final de 2018, no meio de 2018, eu falei assim, cara, eu vou no final de 2017, perdão. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu fui fazer um processo de coaching de 6 meses, gastei uma grana num processo de coaching para me autoconhecer, para poder definir objetivos muito claros, para poder fazer um plano de desenvolvimento individual. Fiz todo um processo de imersão na minha carreira, mas não funcionou. Eu consegui definir objetivos, mas a coisa não funcionava, porque, de novo, eu comecei a consumir muito conteúdo, vinha conteúdo de tudo quanto é lado, no processo de coaching, de indicação de livro, que foi muito bom, o meu processo de coaching foi muito bom, mas definitivamente eu não tinha um norte, a coisa era muito alta performance, não tinha um equilíbrio tão grande com a minha vida, eu não conseguia encaixar as coisas, eu estava caótico, assim, eu estava à beira de desistir até da minha profissão, quando num dia, num sábado, eu lembro, eu parei, eu estava em casa sozinho, eu parei e falei assim, cara, chega, eu preciso definir o objetivo para minha carreira. Porque desse jeito não dá, porque qual que é o meu próximo passo? Essa foi a primeira pergunta. Qual que é o meu próximo passo? Eu sou gerente de negócios, meu próximo passo é uma diretoria, é uma cadeira de diretor. E aí eu comecei a entender. Eu comecei a definir os padrões que eu tinha quando eu tinha sucesso. Eu falei, cara, quando eu tenho sucesso, eu tenho esse tipo de comportamento, e não tenho determinados comportamentos. Quando eu começo a regredir na carreira, vamos dizer assim, ou ficar estacionado, é porque eu tenho, ou porque eu estou reclamando, ou porque eu estou infeliz no trabalho por algum motivo que seja externo e que não seja meu. Quando eu estou infeliz na minha vida por algum motivo externo que não seja meu, e comecei a desenvolver habilidades ou comportamentos para minimizar e para minar esses comportamentos ruins. E aí eu falei assim, cara, eu vou rigorosamente estabelecer esses comportamentos durante 3 meses. E eu quero ver o que vai acontecer durante esses 3 meses. Isso foi mais ou menos no meio para o fim de 2018. Eu comecei a fazer assim, cara, eu vou acordar todos os dias e vou estabelecer um ritual. Criei uma agenda programada para mim. Cada hora do dia tinha uma hora de fazer alguma coisa. Então eu passei a acordar num determinado horário de manhã e ler um livro. Eu li um livro focado naquilo que eu queria. Então eu tinha definido o objetivo que era ser diretor de negócios. Para ser diretor de negócios, eu precisava entender de gestão de pessoas. Eu comecei a ler livros sobre gestão de pessoas, empresas e equipes. Cara, eu só lia sobre isso. De manhã eu lia sobre isso. Depois eu fazia exercício para que minha mente pudesse
arejar e resgatar tudo aquilo que eu tinha aprendido ao longo do dia anterior e ao longo do que eu tinha lido naquele livro, né, durante aquela 1 hora que eu lia toda manhã, e pudesse conectar tudo para poder chegar no trabalho por volta das 8, 8h30, eu chegava sempre 1 hora ou meia hora antes no trabalho do que todo mundo para poder organizar a agenda do dia. Por quê? Eu descobri que quando eu chegava 1 hora antes no trabalho, por mais que, de novo, né, eu não era pago para chegar 1 hora antes, mas eu chegava por quê? Porque eu tinha um objetivo muito grande na frente. Então eu sabia que eu precisava chegar 1 hora antes para organizar meu dia, para poder fazer um status do meu dia. E quando as pessoas começassem a chegar no trabalho, eu poderia interagir com elas. Por quê? Porque eu tinha descoberto que quanto mais eu interagisse com as pessoas, mais eu conseguiria alcançar os meus objetivos, porque eu precisava ir com as pessoas. Sem as pessoas eu jamais conseguiria alcançar os meus objetivos. Bom, eu comecei a fazer esse processo 7 dias por semana, 24 horas por dia, sábado e domingo, no sentido de agenda programada mesmo. Eu não trabalhava de sábado e domingo, porque eu acredito que você precisa ter 1 hora de descanso, né? Um horário de descanso, um dia de descanso, um final de semana com a família. Eu acredito na vida equilibrada, eu não acredito que você deva ser workaholic para conseguir. Não é só hard working que vai te levar até lá. Agora, eu acho que o que vai te levar até o seu sucesso, aquilo que você quer, é você definir muito bem o seu objetivo, é você ser produtivo no sentido de faça as coisas certas, faça as coisas que têm que ser feitas, não deixe para fazer depois o que você pode fazer agora, se conecte com as pessoas. Então eu comecei a ter esse tipo de comportamento diariamente durante um tempo. Conclusão, depois de 3 meses... e uma coisa muito importante, eu virei para o meu chefe na época e falei assim, eu quero o cargo de direção, o que eu preciso fazer para chegar lá? E o meu chefe na época, o meu gestor, ele não soube muito o que dizer. Por quê? Porque as empresas elas não estão acostumadas a ver dos funcionários uma postura propositiva, uma postura de que você, funcionário, está propondo o jogo, que você está propondo o seu plano de carreira, que você almeja algo. Normalmente as empresas controlam o que os funcionários querem. E na melhor das intenções, eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado. O ponto é, as pessoas elas se acomodam nas cadeiras que elas estão e ficam esperando que a empresa faça alguma coisa. A empresa não vai fazer nada. Ou ela pode fazer, mas ela vai demorar um tempo para fazer. Por quê? Porque a empresa tem 1 milhão de prioridades. A prioridade da sua carreira, quem dá é você. Você precisa dar prioridade para que você possa crescer na velocidade que você quiser. Óbvio que você não controla tudo, mas se você tiver o protagonismo, se você for o líder da sua carreira, a coisa vai andar muito mais rápido. É óbvio, porque isso é prioridade para você, não é para outras pessoas. E está tudo certo com isso. Não tem nada de errado em a empresa não te dar o plano de carreira. Fato é que a empresa tem um monte de prioridade. A empresa tem não sei quantos centenas ou milhares de funcionários. Ela não pode ficar, ela pode olhar um para um, só que a velocidade é diferente. Ela pode não, ela deve olhar um para um, mas a velocidade é diferente. Então você precisa se mostrar, né? Lembra que eu falei que você precisa se expor? Então, se exponha e exponha os seus posicionamentos, exponha as suas vontades, porque se você não disser, esse mesmo chefe que ficou perdido na hora que eu falei, ele disse assim, cara, uma vez para mim, se você não me disser o que está acontecendo, eu não vou descobrir. E é isso. Se você não disser o que você quer da sua carreira, ninguém vai descobrir. Então você precisa colocar o seu plano na mesa. Só que para você colocar o seu plano na mesa, você precisa montar o seu plano. E como monta seu plano? É por isso que eu cheguei hoje com esse método, né, que eu criei, do curso Plano de Carreira na Prática. Por quê? Porque a maior dificuldade é que as pessoas não conseguem construir os próprios planos de carreira. E construindo os próprios planos de carreira, o próprio plano de carreira, fica muito mais simples de chegar no seu objetivo. Por quê? Você tem um objetivo muito bem definido. Se você tem um objetivo muito bem definido, você sabe qual caminho você pode traçar. Às vezes vai ser um caminho A, às vezes vai ser um caminho B. O que importa é que você sabe onde quer chegar. Se você sabe onde quer chegar, o caminho você vai decidir ao longo do percurso. Às vezes vai ter um atalho, entre aspas, né? Porque o atalho não é sempre a melhor coisa, mas vai ter um atalho que vai te fazer chegar lá com mais consistência ou com mais facilidade. O importante é você saber onde você quer chegar. E outra, né, eu apostei no longo prazo. Apesar de apostar no longo prazo, em 3 meses, sabe o que aconteceu? Eu fui promovido com uma troca de empresa, porque dentro da empresa que eu estava não existia a cadeira que eu queria ocupar. Isso ficou muito claro para os meus líderes, né, para os meus 2 gestores que eu tinha na época. Tanto que uma gestora minha disse para mim, quando eu falei que eu estava saindo, ela falou, eu sabia, porque não tinha uma cadeira para você e você já estava ocupando essa cadeira. Ou seja, eu já estava no meu dia a dia com esses comportamentos que eu consegui mapear, que são comportamentos que te levam para o próximo nível, eu consegui
mostrar até para as pessoas e para os meus líderes que eu já estava pronto, que eu já estava operando na cadeira que eu queria chegar. E talvez essa seja também um outro fator, esse seja talvez um outro fator muito importante quando você quer alcançar o próximo nível, seja você um coordenador, seja você um analista, seja você um gerente. Quando você quer alcançar o próximo nível, faça o seu dia a dia ser como do próximo nível. Então, por exemplo, eu era gerente, só que o que eu fazia no meu dia a dia eram atitudes de diretor, eu me envolvia com coisas que diretor se envolve. Óbvio que ia chegar num nível que eu não ia poder tomar decisão, mas o que eu fazia? Eu ia lá e dava minha opinião, eu ia lá e me posicionava. O que isso fazia de mim? Me fazia, fazia com que as pessoas me percebessem como pronto para aquela vaga. Então, os meus pares falavam, cara, Stênio, você já é diretor, você só não tem o cargo. Então, isso você pode olhar dos dois lados. Eu poderia virar e falar assim, pois é, eu já sou diretor e ninguém me promove. Ou eu poderia ir atrás do meu futuro, porque, de novo, é você que tem que mostrar o interesse, é você que tem que ir atrás do seu futuro, não é a empresa que vai ficar te dando, vem cá, Stênio, chegou a sua vez, agora é hora de subir. Você precisa contar, você precisa lutar por aquilo que você quer. Se você quer alguma coisa, você tem que lutar por aquilo que você quer. Pensa assim, você gosta de alguém, né, e você quer aquela pessoa como seu parceiro pro resto da vida. Você vai ficar esperando que ela fale com você? Não, você vai atrás dela. Como? De vários jeitos. Você manda flor, você manda presente, você convida para sair, você quando sai, conversa com ela, se relaciona com ela, aprofunda o relacionamento, conta os seus objetivos, conta suas intenções com aquela pessoa, até que chega um momento que ela fala assim, tá bom, eu topo. Por quê? Porque ela já sabe tudo o que você quer. Ela não vai descobrir depois que ela aceita, porque ninguém aceita alguma coisa sem saber o que vai ter. Então, proponha aquilo que você quer. Você hoje é coordenador, você é analista, você quer subir de cargo, vira para o seu gestor e fala assim, eu quero chegar no próximo nível, o que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu tenho que tomar? Por quê? Você já sabe o seu objetivo, que é ser promovido, certo? Ou você quer uma expatriação. Putz, eu quero ser expatriado, eu trabalho numa empresa global e quero ser expatriado para fora do país. Legal. Você vai chegar no seu gestor e vai falar, amigo, vem cá, eu quero ser expatriado, o que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu preciso dar? E aí você segue esse caminho. Fica muito mais simples do que você ficar esperando que as pessoas façam alguma coisa para você. Por quê? Porque se você ficar esperando, ninguém vai fazer nada por você. Você pode dar a sorte de alguém fazer alguma coisa para você, de você ter um padrinho, qualquer coisa do tipo, que a gente sabe que é muito difícil, ainda mais hoje em dia. E aí, se nada acontecer, você vai falar lá na frente, quando você perder todas as pseudo-oportunidades que você achou que teria, você vai falar assim, eu não tive sorte. E a sorte não é assim. A sorte ela acontece para aqueles que vão atrás, para aqueles que lutam. Se você quiser mesmo aquilo que você está falando que você quer, você tem que ir atrás. E aí eu fui promovido, como eu disse, em 3 meses eu mudei de empresa, fui promovido e fui ganhar o dobro do que eu ganhava. Por quê? Sorte? Não, eu fui atrás. Eu fui atrás. Óbvio que poderia ter acontecido em 6 meses, em 1 ano, mas o fato é, eu sabia o que eu queria, eu sabia quanto eu queria ganhar, eu sabia o tipo de empresa que eu queria trabalhar. E pasmem, quando eu saí depois desses 3 meses fazendo esse tipo de comportamento frequentemente, aconteceu exatamente como planejei. Foi a empresa que eu queria? Não, porque eu não tinha a empresa que eu queria. Quanto mais específico for esse objetivo, melhor. Mas eu tinha o tipo de empresa, eu tinha o salário, eu tinha o cargo, tudo que eu queria. E nessa empresa eu tive exatamente o que eu tinha desejado, meu objetivo. Ou seja, eu lutei para ter um objetivo que se realizou. E aí, quando eu cheguei dentro da empresa, onde eu estou hoje, até há 1 ano e pouquinho, eu comecei a ver que quando eu me comportava daquele mesmo jeito na empresa que eu estava, eu começava a ter resultado. O que é resultado? Reconhecimento. Reconhecimento, e as pessoas, os seus pares começam a te olhar como líder deles. Então, eu comecei a perceber esse tipo de postura dos meus pares em relação a mim. E comecei a conversar muito com eles e falar assim, cara, mas você pode fazer desse jeito, você pode fazer daquilo, e comecei a disseminar esse tipo de comportamento para mais pessoas. E quando eu via essas pessoas aplicando esse tipo de comportamento que eu tinha tido, e que eu acredito que são os comportamentos que vão te levar para o próximo nível do jogo, que vão te fazer subir profissionalmente, que vão te fazer ganhar mais, que vão te fazer ser promovido, que vão te fazer chegar naquele objetivo que você quer, eu via que eles conseguiam objetivos deles também, eu via que eles eram reconhecidos pela presidência, eu via que eles eram reconhecidos em mudança de comportamento do tipo, Stênio, tal pessoa de repente ficou diferente, começou a entregar mais, é a sua gestão, não é a minha gestão, é a pessoa que quis mudar. Eu só abri os olhos da pessoa e falei assim, cara, você precisa fazer isso, 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 se você quiser alcançar o próximo nível, não adianta você ficar reclamando. Se você ficar reclamando, tá tudo certo, você vai reclamar, você vai desopilar o fígado, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Primeiro, o que você quer? Qual que é seu objetivo? Então vai atrás dele, lute por ele, não fica reclamando. Porque se você ficar reclamando não vai adiantar nada. Acredite, eu fui essa pessoa que reclamava de tudo, que era o resmungão. Tinha até um amigo meu num trabalho que ele me chamava de resmungão, de rabugento. Por quê? Porque eu reclamava de tudo. Eu achava que as coisas se resolviam quando você reclamava. E não é assim.
Pensa quando você está num restaurante. Quando você reclama, o que acontece? Você reclama de um prato que chegou ruim. Cara, os caras vão começar a te atender mal, os caras vão começar a... E aí tô dizendo reclamar de tipo, isso aqui tá uma porcaria, esse prato tá frio, tem cabelo na comida. O que acontece? Cara, tudo piora. Você cria um clima todo negativo em volta de você. Agora, quando você tem uma coisa... Você recebe uma coisa que você não gosta. Se você pega aquilo e fala assim, cara, isso aqui é só 10%, 90% é o que eu vou fazer com isso. E você pega esses 90% e dá uma solução para aquilo, você parte da solução, você trabalha sempre pensando na solução das coisas, você pode reparar, as coisas começam a dar certo. Isso não é magia, não é superstição, não é nada disso. Isso é fato, isso é estatístico, isso é o que é. Por quê? Porque eu já fui essa pessoa que reclamava de tudo e hoje eu não sou mais. Então, quando eu comecei a fazer isso na empresa que eu tô hoje, eu vi as pessoas sendo transformadas, eu falei, pô, peraí, tem uma coisa aqui. E aí eu comecei a formular essa metodologia, né, que se transformou no webinário 3Ps, né, que é essa aula que eu dou para que as pessoas possam definir claramente como elas podem crescer profissionalmente, porque essa aula que eu dou é uma metodologia muito clara de coisas que eu fiz e que me levaram para o próximo nível e que eu vi outras pessoas fazendo e levando para o próximo nível, né? Então, quando eu falo para as pessoas, cara, construa o seu próprio plano de carreira, seja protagonista, é porque eu acredito que as pessoas podem fazer isso, né? Eu acho que cada um tem a capacidade técnica, cognitiva, de realizar coisas incríveis na vida, tudo que você quiser. De novo, você não controla 100% das atitudes, você não controla 100% das coisas que acontecem em volta de você, mas o que acontece com você controla 100%. Você tem obrigação de se posicionar em relação àquilo que você quer de uma forma mais protagonista. Você precisa ser positivo, você precisa ser otimista em relação àquilo. Então você fala assim, cara, eu quero determinada coisa. Você não vai conseguir da primeira vez? Se você quer realmente, você vai tentar 2, 3, 4, 10 vezes até conseguir. Se você não conseguir, você fala assim, cara, tem alguma coisa errada, ou é meu objetivo que está esquisito, ou o jeito que eu estou fazendo, você vai ser obcecado por aquilo até você conseguir atingir esse objetivo. Então, quando eu falo para construir o próprio plano de carreira, resumindo, é exatamente isso. É assim, o que eu quero? Isso é seu plano de carreira. Porque o plano de carreira não é assim, quando as pessoas falam, eu quero um plano de carreira. Não é para você chegar a CEO, até porque nem todo mundo é CEO, nem todo mundo é diretor. Senão, você não teria uma cadeia inteira de pessoas trabalhando. Às vezes, seu objetivo é só ter estabilidade no trabalho. Como que eu tenho estabilidade no trabalho? Como que às vezes, seu objetivo é trabalhar numa fintech, numa startup. Como é que você faz para chegar lá? Então, construir o próprio plano de carreira, ter um plano de carreira, é um plano para a sua carreira, não uma carreira padrão. Porque não existe carreira padrão, não existe sucesso padrão, existe o seu sucesso, existe a sua carreira. Então, cada pessoa vai ter um plano de carreira. E aí, quando eu proponho que as pessoas construam um plano de carreira, começa com uma autoanálise. É óbvio, você precisa zerar o jogo com você e falar assim, cara, no que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, o que eu quero para minha vida? Cara, a partir desse mapeamento interno, você começa a colocar para fora aquilo que você tem de melhor para alcançar os seus objetivos. Então é assim que minha vida foi construída até hoje, é assim que eu tenho construído minha vida até hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e acompanhe todos os meus conteúdos que eu lanço todos os dias aqui nas minhas redes sociais. Fechado? Muito obrigado e valeu!